Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu vou falar sobre o céu. Uma das coisas que me ajuda muito a enfrentar as dificuldades dessa vida é pensar sobre o céu. Eu sei que confiar em Deus e acreditar no seu amor é o mais importante nas horas difíceis. Mas pensar no que vem depois e em como vai ser me conforta muito, me alivia e fortalece. Aí você vem e pergunta, mas como é que você sabe como vai ser? O céu é um assunto muito ignorado de propósito pela maioria dos cristãos. Muitos nem sabem se existe um céu ou como ele é, e a maioria nem se preocupa em saber ou pesquisar a respeito. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo. E é claro, vamos começar procurando as nossas informações na Bíblia. Quando pesquisamos sobre o céu, nós encontramos muitas informações sobre o céu físico, mas não é sobre ele que nós vamos falar. Em diversas passagens nós lemos sobre Deus estar acima nos céus. Ele é chamado de Deus dos céus em várias passagens. Em Gênesis 28, Jacó sonhou com uma escada posta na terra que o topo chegava até o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam e por cima dela estava o Senhor. Em Deuteronômio, Moisés escreve no capítulo 4, desde os céus ele fez ouvir a sua voz para te ensinar. E em 2 de Crônicas, no capítulo 30, lemos que a oração dos sacerdotes chegou até a santa habitação de Deus nos céus. Em Salmos, capítulo 113, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e se curva para ver os céus e a terra? É uma ilustração interessante, Deus se curvando, olhando para baixo para ver os céus e a terra. Em 2 de Reis, capítulo 8, quando Salomão inaugurou o templo, ele disse na sua oração, ouve tu do lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa. Mas mesmo Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, ele não esqueceu de nos lembrar que nem os céus dos céus podem conter a grandeza de Deus. Em 1 de Reis 8, 27. E por causa da sua grandeza, nós lemos em Jó, Deus, quando responde a ele no capítulo 38, fala, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem foi que colocou os limites no mar? Você conhece as portas da morte? Sabe onde eu guardo os meus depósitos de neve e quem gera as gotas do orvalho? Você pode produzir constelações e chamar cada estrela pelo seu nome? Então, nós sabemos que o céu espiritual, ou a morada de Deus, é muito maior do que nós podemos conceber com a nossa frágil imaginação humana. Foi por isso que Paulo disse, em 1 de Coríntios, no capítulo 2, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus tem alguma coisa preparada para nós. É o que diz aqui. E ainda completa. Mas Deus revelou-as pelo seu Espírito. Ou seja, Deus permitiu que a gente tivesse, pelo Espírito, um gostinho das coisas que vêm. Paulo continuou na carta aos Colossenses, no capítulo 2, falando, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou sábados, pois essas coisas são sombras das coisas futuras. Então, comer, beber, dias de festa, são sombras das coisas futuras, certo? Paulo falou a mesma coisa quando escreveu aos Hebreus, falando sobre os sacrifícios no templo, que são figuras e sombras das coisas celestiais. Então nós sabemos, pelas Escrituras, que no céu existem algumas coisas. Por exemplo, no capítulo 103 dos Salmos, fala que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu. Então aqui nós temos o trono de Deus. No céu tem um trono, inclusive se você for ler lá em Ezequiel, no primeiro capítulo, você vai descobrir que esse trono voa. É muito legal a descrição de Ezequiel, quando ele viu Deus chegando com o seu trono voando. E em 2 de Reis, no capítulo 2, fala de carros de fogo e cavalos de fogo. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, também faz menção dos carros e cavalos de fogo. Então até agora nós já temos o trono de Deus, os carros de fogo, os cavalos de fogo. E Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, falou
Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Parece quando a gente vai convidar um amigo para dormir em casa e fala, não, vamos lá, eu vou preparar um lugar para você dormir. Só que Jesus, ele está falando aqui da casa de Deus, que existem muitas moradas, muitas casas. Eu gosto da versão da Bíblia em inglês, King James, que fala, na casa de meu pai há muitas mansões. Mas seja como for, tem casas no céu, lugares para morar. E se existem casas, então existe uma cidade. No livro de Apocalipse, inclusive no capítulo 21, faz uma descrição da cidade de Deus. Um muro de pedras preciosas, a cidade de ouro puro transparente, uma coisa que para nós é inconcebível. A gente não sabe de um ouro transparente como vidro. As 12 portas da cidade eram pérolas gigantes e a praça era de ouro puro transparente. E ainda tinha um rio que saía do trono de Deus, descia pelo meio da praça, nas margens do rio tinham as árvores da vida. E as árvores davam seu fruto na estação própria. Aí eu já vi muita gente falando dessa passagem de ruas de ouro, e aí elas falam, é como se fosse uma ostentação religiosa. Mas é exatamente o contrário. O que a Escritura mostra, que aquilo que hoje para nós é muito precioso aqui na terra, lá no céu é muito comum. Como aquela história do homem que quando ficou sabendo que ia morrer, ficou super preocupado e começou a pedir a Deus muito para poder levar pelo menos uma mala com ele. E ele insistiu tanto que no final das contas Deus deixou. Quando ele morreu, chega lá o sujeito no céu com uma mala, o anjo curioso falou, nossa, você trouxe uma mala, o que tem aí dentro? Ele abriu todo orgulhoso e mostrou um monte de barras de ouro. O anjo olhou para ele e falou, mas você trouxe piso? Quer dizer, os nossos valores aqui nesse mundo, eles são muito diferentes dos verdadeiros valores que nós vamos encontrar no céu. Essa vai ser uma grande surpresa para muita gente. Outra grande surpresa que nós vamos ter lá no céu é que vão existir camadas sociais. Aí nesse momento temos pessoas que desmaiam, outras ficam revoltadas, não pode ser. Mas vamos ver onde é que está isso na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus fala de João Batista, ele disse, em verdade vos digo que os que têm nascido de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, no reino dos céus existem os maiores e os menores. E ele não está falando de tamanho. Confirmando isso, em Mateus 23, ele volta a falar, o maior dentre vós seja o vosso servo. E no capítulo 18, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, eles mesmos já tinham noção que no céu existem os maiores e os menores. Jesus colocou uma criança no meio e disse, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Foi por isso que lá no capítulo 19, quando o jovem rico que queria seguir Jesus, perguntou o que ele tinha que fazer para ser perfeito, Jesus falou com ele assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E também em Mateus 6, ele ensina, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a direita faz. O teu Pai que vê em secreto vai te recompensar. E em Mateus 16, 27, quando ele fala da sua volta, Jesus diz, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E ele não está falando de salvação. Se você tem dúvidas sobre isso, vá assistir meu vídeo sobre salvação, que está no canal. Então, se existem diferentes recompensas no céu, existem classes diferentes de pessoas. O que na verdade é muito justo, porque todos os que acreditam em Jesus como Salvador vão para o céu, foram salvos pela graça de Deus. Se você tem dúvida, mais uma vez, vá lá assistir o vídeo sobre salvação. Mas algumas pessoas realmente fazem ou fizeram mais por Deus do que outras. E assim Deus vai recompensá-las mais. Então, como nós vamos ter pessoas de classes sociais diferentes, nós vamos ter tipos de casas diferentes, de ruas diferentes, bairros e vizinhanças diferentes. E voltando ao nosso estudo, no capítulo 24 de Mateus, Jesus comparando o céu, ele diz,
O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Quer dizer, parece que o céu é um lugar de alegria e celebração. Inclusive no capítulo 19 de Apocalipse nós ouvimos falar da ceia das bodas do Cordeiro, que é a cerimônia do casamento de Jesus com a sua igreja. Nós, os seus amados, essa cerimônia é descrita como a comemoração que vai acontecer quando Jesus voltar e reunir todos nós, eu, você, todos os cristãos de todas as eras, para uma festa de comemoração do fim do reinado do homem sobre a terra. Talvez seja por isso que Jesus falou no capítulo 14 de Marcos aos seus discípulos que ele só ia beber o vinho de novo quando estivesse com eles reunido no reino dos céus. Bom, então até aqui, para mim, parece que nós temos um céu bem movimentado. Não parece um lugar que você vai ficar lá monótono, tocando harpa numa nuvem. Parece bem agitado. E aí alguém pergunta, mas e nós, como nós vamos ser? O apóstolo Paulo falou no capítulo 3 de Filipenses que o Senhor vai transformar o nosso corpo para ser conforme o seu corpo, com o poder de sujeitar todas as coisas. Como que era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou? Nós sabemos que ele era de carne e osso, que ele comia e bebia, que isso está lá. Em Lucas 24, quando ele aparece aos seus discípulos, e eles ficam assustados, ele fala, olhem para as minhas mãos e para os meus pés, sou eu mesmo, me apalpem, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E eles ainda estavam lá duvidando, e ele falou, vocês têm alguma coisa para comer? E eles trouxeram um pedaço de peixe, um favo de mel, e ele comeu na frente deles. E ele ainda podia aparecer, desaparecer, como ele fez em Lucas 24, no 31 e no 36, ele estava lá com os discípulos, partiu o pão, desapareceu na frente deles. E mais tarde, quando eles estavam todos reunidos, ele apareceu, surgiu no lugar onde eles estavam de portas fechadas. Ele podia mudar de aparência, como quando caminhou com eles, em Lucas 24, 16, eles não reconheceram, só na hora que ele quis, que ele se revelou a eles. Né? Nós sabemos que ele voava. Em Atos, no capítulo 1, quando eles estavam lá, ele se despediu, ele saiu voando, subiu aos céus, eles ficaram lá, bobos, olhando para ele. É claro que tem muitas outras coisas que nós sabemos que ele já fazia enquanto ele estava na terra. Né? Manipular átomos, transformando água em vinho, multiplicando comida, curando pessoas, ressuscitando os mortos, dando ordem para os elementos da natureza. Os seus próprios discípulos experimentaram um pouco disso depois que eles receberam o poder do Espírito Santo. Um relato muito legal é aquele do Filipe, no capítulo 8 de Atos, tem uma história do 26 ao 40, vocês podem ler, é muito bacana, quando ele foi transportado de um lugar para o outro. Ele estava na estrada com um eunuco falando de Jesus para ele, foi batizar o sujeito, na hora que ele acabou de batizar, ele desapareceu e se encontrou em Azoto. Ele foi transportado. Então, quando você chegar no céu, você vai ter um corpo renovado, capaz de fazer muito mais do que você pensa. E se aqui você tem algum problema físico, doença, deficiência, qualquer coisa no seu corpo que te limite, incomode ou prejudique, até mesmo velhice, lá no céu isso não vai existir mais. No capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 4, fala que Deus vai enxugar toda lágrima, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas primeiras coisas são passadas. Que Deus fala, eu faço novas todas as coisas. Só isso já é maravilhoso. No livro de Isaías existe uma descrição de animais selvagens vivendo em paz com animais domésticos e as crianças brincando no meio deles, no capítulo 11, o lobo morando com o cordeiro, o cabrito com o leopardo, a vaca com a ursa e a criança enfiando a mão na toca de uma cobra. Então, quando eu, Concésio, penso no céu, eu penso num lugar muito alegre, divertido, super animado. Quando você tem uma oportunidade de ir para um parque de diversões sofisticado, um parque aquático, ou algum lugar que você se diverte bastante, tira umas férias, um lugar lindo, bonito, e tudo é alegre, novo e divertido, pense na Bíblia. Ela fala que as coisas que nós vivemos hoje aqui na Terra, elas são uma sombra das coisas que nós vamos viver no céu.
Uma sombra, ela tem um formato parecido com o que é a realidade, mas ela não tem cor, não tem profundidade, cheiro, gosto, tato, nem nada, é só uma sombra. Então, quando você vivenciar coisas muito gostosas, muito boas, sensações maravilhosas, alegrias incomparáveis aqui na Terra, lembre que isso é uma sombra das coisas e tente imaginar o quanto o céu vai ser melhor. Pensa, cores muito mais vivas, comidas mais gostosas. Ah, mas aí alguém fala, pô, mas nós não vamos comer no céu? Vamos comer, os anjos comem. Lá em Gênesis 19, quando eles foram tirar o Ló de Sodoma, o Ló chegou para eles e falou, não, vem aqui, vamos comer. Fez um banquete, eles comeram, passaram a noite lá só depois que eles tiraram o Ló. Lá no céu nós vamos experimentar sabores e cheiros muito mais deliciosos, abraços e beijos muito mais amorosos. As emoções vão ser muito mais intensas, porque as emoções aqui elas são uma sombra. Nós vamos ter alegrias que a gente nunca sentiu, que a gente jamais viveu aqui. Então, se aqui na Terra o homem, por exemplo, consegue criar um parque de diversão, um resort maravilhoso, coisas que a gente fica assombrado de ver como elas são incríveis, imagina o que Deus tem, o Criador tem preparado lá no céu para a gente, quando a gente chegar lá. Nessa hora você tem que deixar de ser tão espiritual, religioso, tão santo, como Salomão falou em Eclesiastes 7,16, não seja santo demais, nem sábio demais. Para de condenar as coisas alegres, prazerosas. Comece a se libertar dessas correntes. Vai ler lá o Salmo capítulo 16, versículo 11. Tu me farás ver a vereda da vida na tua presença, me encherás de alegria com delícias perpétuas à tua direita. Então, quando você estiver aqui nessa terra, passando dificuldades, problemas difíceis, tempos escuros, duros na vida, pense no que o futuro vai trazer, que tudo isso vai acabar e algo muito, muito, muito melhor vai vir. Você pode acreditar, você pode ter certeza, porque foi Jesus que disse. E ele ainda falou em João no capítulo 14, se não fosse assim, eu vos teria dito. Então espere, porque coisas muito maravilhosas e muito melhores ainda vão vir. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.